Olá, amigos. Mais um programa Direito e Cidadania, um produto do IDES, Instituto de Estudos e Defesa da Seguridade Social. Estamos na continuidade da nossa tarefa de divulgação de direitos e garantia de direitos do nosso povo, em linhas gerais com a linha Direitos e Garantias do CNJ. Divulgamos, antes de começar nosso tempo, queria dizer aos senhores que a gente está com quase 4.000 pessoas no nosso grupo do Telegram, e o nosso grupo do Telegram, a gente está sempre à frente. Quem está lá soube desde 2021 que os RPAs não ficariam para esse ano, desde 2021 que não poderia usar a rubrica de royalties do petróleo para pagar despesa pessoal, sabia do RMC, do RCC, do NSS. Então, clica lá no link, entra no site no Instagram do IDES, na bio tem o link para entrar no grupo Telegram. E a gente lá, o pessoal tem sempre prioridade para as informações, fazer perguntas, etc. Então, gente, seguindo a nossa linha de pesquisa e a nossa divulgação com o objetivo de segurar direitos e garantias fundamentais, a gente continuará com a nossa linha de políticas públicas para mulheres, igualdade racial e pessoas com TEA, porque existe um desequilíbrio na cidade em relação ao balanço de pagamento, e nosso georreferenciamento acusou que na renda até 2 salários mínimos, quase 70% dos lares em Campos Goytacazes são chefiados por mulheres. E desses lares chefiados por mulheres de até 2 salários mínimos, de 1 a cada 68 têm filhos portadores de transtorno do espectro autista. E se for colocarmos os transtornos globais de desenvolvimento ou retardo mental, é de 1 a cada 42. Então, me parece ser que a gente, dando maior força e maior conhecimento às mulheres, é que teremos a maior condição de conseguir uma inclusão produtiva e um maior ganho de capital para a nossa cidade. E, além disso, a gente observou que existe um problema grave de assédio sexual à mulher negra, uma subvalorização do seu trabalho, e no primeiro trabalho, a inclusão produtiva dos seus filhos, também existe aí um desequilíbrio muito grande, sobretudo se colocar no desequilíbrio de renda. Então, a gente procurando desenvolver isso, a gente está trazendo os maiores especialistas da cidade para desenvolver esse assunto, e o tema de hoje seria inclusão e direitos humanos, políticas públicas para mulheres, igualdade racial e pessoas com TEA. Antes de apresentar a especialista de hoje, que vai nos ajudar a esmiuçar esse tema, queria falar para vocês que a gente lançou os 3 e-books sobre os direitos e garantias do transtorno do espectro autista. Tem lá o primeiro e-book, que tem quase 160 mil downloads. O segundo e-book, que ficou mais denso, tem apenas 965, que é em relação aos direitos na escola. E lançamos hoje também o resumo, um guia prático dos direitos do transtorno do espectro autista na escola. Então, os senhores fiquem lá à vontade para fazer o download, divulgar livremente. Em relação a esse tema, gente, antes de passar a palavra à nossa especialista, e a gente vai desenvolver ao longo do tempo, em relação ao plano de educação individualizado. Meus amigos, a gente lá no Telegram discute muito. Se você tem um filho que tem TEA, matrícula, 30 dias depois tem que ter o plano de ensino individualizado. Esse plano de ensino individual tem que ser 30 dias da matrícula. Existe esse prazo da lei? Não, mas é uma construção jurisprudencial que é antiga e tem que ser seguida, seja escola pública ou privada. E o apoio especializado em sala de aula. Eu vejo que as escolas particulares têm mais dificuldade em cumprir do que as escolas públicas. Em relação ao reajuste, também tem muitas dúvidas. Você tem um filho que tem transtorno espectro autista ou qualquer
espécie de obstrução ou barreira que impõe que tenha um plano, um acompanhamento especializado. Eu vou ter um reajuste superior demais? Não pode. O reajuste tem que ser inflação, o que for acima de inflação tem que ser a média das outras escolas. Esse ano, por exemplo, foi 9%. Eu posso ter o balanço da escola para ver a justificativa? Deve. Está tudo na lei. E, gente, pelo amor de Deus, cadê o IPVA? A isenção do IPVA do grupo familiar que tem um indivíduo que tem espectro autista. Não estou vendo requerimentos disso. Auxílio inclusão. Você tem um filho que recebe o BPC. Ele teve o aparelhamento, o cuidado que conseguiu entrar no mercado de trabalho. Suspensão do LOAS e continua recebendo o auxílio inclusão, meio salário mínimo, enquanto ele viver ou até ele volte para o BPC. Dito isto, a gente vai estar aqui com a nossa Neilda da Cunha, assistente social com grande experiência. Ela gerencia a Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos de Campos e também o Movimento Negro Unificado. Então, a gente traz com muito orgulho a nossa Neilda. É uma ativista de longa data e uma técnica muito especial e com grande experiência. Neilda, primeiro dá um abraço lá pro pessoal do Telegram, que tá cheio de perguntas para você. Suas primeiras considerações e fala um pouco sobre a Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos e o Movimento Negro Unificado. Boa noite a todos, todas e todes. Como o doutor Felipe falou, eu me chamo Neilda da Cunha Alves, sou assistente social, professora de letras, sou uma mulher negra de pele retinta e milito, no Movimento Negro Unificado de Campos dos Goitacazes, onde eu sou da coordenação, O Movimento Negro Unificado, ele chega a Campos por meio do nosso querido Totinho Capoeira, em 2014. É um movimento nacional que foi instituído em 78, Portanto, tem aí alguns anos já de estrada, E esse movimento negro, ele foi instituído por causa de algumas situações de racismo que aconteceram em 1978, como a morte do Robson da Luz, um homem negro que foi acusado de roubo e foi identificado por uma pessoa e acabou sofreu espancamento pela polícia, e isso levou à sua morte. E depois houve uma questão de racismo contra alguns atletas de São Paulo, e isso levou à mobilização de alguns ativistas negros na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, e daí por diante houve a intensificação dos movimentos sociais que lida com a questão racial, e onde surgiu o Movimento Negro Unificado no dia 7 de julho de 1978, em plena ditadura militar, E desde então, a gente vem militando aí na promoção da igualdade racial, Eu me descobri uma mulher negra, tardiamente, porque até então eu vinha de uma família onde a gente entendia que existia uma igualdade racial, mas aí quando a gente descobre algumas questões que a gente vem sofrendo enquanto mulher e negra, a gente entende que essa igualdade nunca existiu, Sobretudo depois do 13 de maio, onde houve a libertação da escravatura, mas não houve as políticas públicas que fizessem aqueles ex-escravizados pessoas de direitos, cidadãos. A Subsecretaria de Igualdade Racial vem nessa mesma pegada, nessa mesma tomada do Movimento Negro Unificado. Inclusive, alguns servidores fazem parte do MNU, assim como eu, tem outros servidores. E desde 2021, a Subsecretaria vem intensificando a luta para o combate ao racismo.
Inclusive, essa luta vem de longa data também, né? Estamos completando, né, este ano 27 anos, né, de políticas públicas de promoção da igualdade racial no nosso município, onde foi o primeiro, né, a instituir essa política no nosso país. E, em se tratando da Subsecretaria de Igualdade Racial, a gente tem um planejamento voltado à população minoritária, a população negra, LGBT, QIAP+, a população dos povos e comunidades tradicionais, sobretudo as de terreiro, que são povos, grupos que vivenciam, né, a questão do combate, né, à intolerância religiosa, ao racismo, né? Depois a gente fala um pouquinho mais, né, daquilo que se propõe a subsecretaria enquanto garantia de direitos humanos, né, e promoção da igualdade racial. É uma biblioteca, hein? Você sabe tudo. Agradecer, gente, 308 pessoas ao vivo no Instagram e 235 no Facebook. Dar um abraço à dona Maria Hélia ali, nossa irmã, Luciano Justo, as minhas duas santas, todo mundo aí na área, pessoal do Telegram. Neildo, antes de entrar no nosso tema especificamente, só uma curiosidade. A gente lá no IDES, a gente vem alertando há muito tempo em relação a fraudes no INSS, sobretudo em relação ao RMC e ao RCC, que são consignações de pagamento do rotativo do cartão de crédito. E em relação às associações de classe que consignam o pagamento de forma fraudulenta, nós patrocinamos lá milhares de ações nesse sentido para sustar e ter a devolução em dobro desses valores, e explodiu o escândalo agora aí. Você, como assistente social, como você vê uma pasta tão importante dentro do partido que seria um partido trabalhista e chefiado, o ministério chefiado pelo Carlos Lupe, que seria também um trabalhista, ter esse tipo de problema, de fraude? Dá para acreditar no Brasil ainda ou acabou de vez? Não, a gente precisa sempre acreditar, sim, porque senão a gente joga por terra uma luta, né? Eu, como assistente social, vejo com tristeza essa questão aí do que está acontecendo, principalmente para quem recebe tão pouco, né? A maioria dos brasileiros vive como um assalariado. De 12 associações que houve desconto consignado, 9 eram irregulares totalmente. E a média de desconto era de R$ 62. Com o RMC e o RCC, que também era de 90% dos indivíduos que ganham salário mínimo, com entre R$ 90 e R$ 108, você teria aí quase R$ 200 comprometidos só com fraude para o indivíduo ganhar R$ 1.518, né? É uma coisa... Muito triste isso, né? Existe, todo esse pessoal que está vendo aí que teve algum familiar com esse problema, ajuizar a ação judicial, dano moral, repetição de débito, que é a repetição em dobro dos valores. Não espera o governo devolver, não. Leildo, em relação ao nosso tema, 93,1% das mulheres trabalhadoras negras relatam que há uma sobrecarga física e psicológica muito grande, sobretudo por ser, aqui em Campos, até 2 salários, quase 70% dos lares sendo chefiados por mulheres. Como que você acha que essa realidade afeta, principalmente as mulheres negras, na sua inclusão produtiva ou na sua continuidade de qualificação profissional? Então, as mulheres, né, elas sofrem o preconceito, a discriminação pelo fato de ser mulheres. Quando esse preconceito ele se volta para a questão do racismo, isso piora ainda mais, porque nós, mulheres negras, nós estamos na base da pirâmide
socioeconômica do país, né? Nós somos as que menos tem formação educacional, formação de trabalho, né? Que estamos na informalidade, estamos muito aquém, né? Da formalização no mercado de trabalho. Então, isso é o que a gente chama de carregar um país nas costas, né? Porque se você está na base, literalmente você está carregando toda uma população, toda uma sociedade. E isso a gente vê com muita tristeza também, principalmente quando a gente vê a questão do 13 de maio, né, que é a abolição da escravatura, onde eu já falei aqui, nós não tivemos políticas, né, que compensasse aquilo tudo que o africano escravizado vivenciou aqui no nosso país. E as mulheres negras, elas vivenciam isso com mais intensidade ainda. Elas estão na informalidade, né? Não que isso seja, né, uma depreciação, mas eu acho que poderia ser uma valorização maior para nós que estamos, né, nesse contexto. Lenilda, você hoje, além de ser a coordenadora do Movimento Negro Unificado em Campos, você faz parte do governo através da Subsecretaria de Igualdade Racial. Mas eu vou te colocar numa saia justa aqui. A gente aqui no nosso grupo Telegram tem muitas reclamações em relação a mulheres que são contratadas via RPA e que há uma coerção de manutenção no emprego em troca de favores sexuais. É o assédio sexual. Vocês lá da subsecretaria, mesmo fazendo parte do governo, a mulher que se sentir perseguida ou assediada sexualmente para continuar no emprego, pode procurar vocês? Vocês atuariam mesmo quanto se esse assediador for do governo, vocês comprariam a briga dessa mulher? Então, nós na subsecretaria, nós temos o programa Disque Direitos Humanos, né? E a gente recebe as denúncias e elas precisam ser apuradas, né? De maneira alguma, a gente vai ser contra, né? Se de fato ocorreu, a gente precisa apurar e valorizar tudo que a mulher, né, precisa para que seja apurado os fatos, né? É o que a gente chama de sororidade entre nós mulheres e se de fato aconteceu, os fatos precisam ser apurados, né? E a lei precisa ser garantida para aquela mulher. Eu sinto muito falta do compliance na prefeitura para ter uma cartilha, para regularizar, ter um procedimento em relação a isso, porque os trabalhadores autônomos que prestam serviço para a prefeitura como RPA, é uma tradição aqui em Campos, e já existe um vilipêndio, um prejuízo a esses trabalhadores, porque o município, há décadas, não recolhe a contribuição previdenciária correspondente. Então, o indivíduo geralmente fica sem a proteção da Seguridade Social. O nosso amigo Edelso aí, que está nos acompanhando também, é o presidente da Associação dos Trabalhadores Autônomos de Campos. A gente está preparando aí uma ação coletiva para tentar que a prefeitura consiga adimplir a contribuição previdenciária desse pessoal. Então, vocês pensam isso como política pública, essa proteção do assédio sexual dentro do primeiro setor? Não, com certeza, né? Apesar de estar no poder público, eu acho que tudo é válido quando se trata de formalização do trabalho, né? O trabalhador precisa ter garantido os seus direitos e, se é de direito, tem que acontecer, né? Perfeito. Gente, eu vou abrir perguntas aqui para o nosso famoso Telegram. Vocês podem fazer diretamente a mim ou a nossa Neilda. Neilda, a nossa Mariana dos Santos, Parguarus. Ela é mãe solo e enfrenta muitas dificuldades no primeiro emprego. Existe essa situação do programa de transferência de renda estar muito arraigado e tirar a produtividade do nosso povo. Quais programas existem em Campos para ajudar as mulheres nessa situação do primeiro emprego?
Então, nós lá na subsecretaria, a gente tem vários cursos, né? Eu ia deixar isso mais para o final, mas já que saiu a pergunta, né? Não custa nada a gente antecipar. Nós temos vários cursos de geração de renda, né? Cabeleireiro, sobrancelha, a gente tem tranças, né? E a gente tem algumas parcerias também, né? Com órgãos da prefeitura e órgãos externos para poder nos auxiliar e contribuir para que mais mulheres consigam se inserir no mercado de trabalho, sobretudo aquelas que vivem a situação de ser mães atípicas ou do próprio subdiagnóstico, né, de TEA. A gente tem conseguido, no último curso mesmo, que começou, acho que tem 1 mês e meio, mais ou menos, foram mais de 500 inscrições, né? E na sua maioria, mulheres negras, né? Que procuraram a gente para estar fazendo esses cursos que eu falei aqui, né? E a indústria da beleza é uma fonte de renda grande, né? Muita coisa, muita coisa. É a terceira maior indústria em valor de renda per capita do Brasil. Exatamente, por isso que a gente foi por esse viés para facilitar, né? Não que seja o tudo, né? Mas que tenha pelo menos um pontapé inicial na geração de renda para a sua família, porque a gente entende que quando uma família tem uma pessoa atípica, né? De neurodivergência, né? Que é chamado uma pessoa com TEA, com TDAH, né? E outras doenças mentais. Então, esses cursos, eles contribuem bastante, porque uma mãe pode levar o seu filho, né, enquanto faz uma unha, enquanto faz um cabelo, e ali ela vai construindo, né, a sua renda para que ela possa, por exemplo, estudar, né, intensificar esses cursos, né, com outras habilidades. Perfeito. Dá um abraço aí no nosso Elisa Escadinha, nossa Rosana Terra, a galera tá toda aí. Um abraço a todos, viu, gente? Obrigado aí pela audiência. Neilda, o Carlos Eduardo do Parque Leopoldina, a gente atendia lá no CCDC do Leopoldina. Neilda, minha filha de 15 anos sofre com comentários racistas na escola. Como devo proceder nessa situação? Então, além dos cursos, né, de geração de renda, nós temos também cursos de letramento racial, né? A gente tem ido a escolas, né, para poder passar, né, conhecimento sobre a promoção da igualdade racial, né, como se proceder diante da questão do racismo. E nós temos também o programa, né, Disque Direitos Humanos, onde temos a participação, né, o trabalho de assistente social, de psicólogo, a nossa jurista, né, a doutora Érica, e a gente recebe a denúncia e vai trabalhando as questões raciais e direcionando cada situação de acordo com a demanda. Então, se você quiser, pode procurar a gente, né, na Subsecretaria de Igualdade Racial, que a gente vai conversar, né, e ver qual é o teor desse racismo. Ainda mais vindo, né, para uma adolescente, uma criança que ainda está em desenvolvimento e absorve com muita facilidade, né, essa questão do racismo e acaba passando por uma questão de auto-ódio, né, de não aceitando, né, a sua cor da pele. O racismo, ele é perverso, ele é estrutural, ele está na nossa sociedade desde sempre, desde quando os africanos vieram escravizados para o nosso país, e ele permanece até hoje. Não é mimimi, como falam. O racismo existe sim, ele está na nossa sociedade e precisa ser combatido na sua raiz, na sua inteireza. Então, se você quiser, nos procure para a gente dar as orientações necessárias, né, e partirmos para um combate de fato e de verdade. Perfeito. E só para complementar, nesses casos, a gente lá do IDES, a gente sempre pede para formalizar uma denúncia no Conselho Tutelar e um boletim de ocorrência também, porque a injúria racial é crime. E caso a instituição de ensino não coíba o que se chama bullying hoje em dia, né?
você tem uma responsabilidade, um dever de omissão. A omissão da instituição, ela é relevante, tanto penalmente como civilmente também. Então, se houver uma lesão de sentimento, uma repercussão moral, você pode ajuizar uma ação de dano moral em face da instituição, haja vista que ela tem a obrigação de proteger o teu filho do chamado bullying, e ainda mais o de forma racial, que tem uma repercussão, pelo que a Neilda falou, ainda maior na depreciação, né? Na autodepreciação da pessoa. Com certeza. Legal. Vamos aqui, Neilda. É a Juliana, só botou Juliana. Não botou nenhum dia, não. Peraí, voltou. Deixa eu subir aqui, Juliana, desculpa. Meu filho tem TEA nível 3 e preciso sacar o fundo de garantia para custear tratamentos não cobertos pelo SUS. Sim, o transtorno do espectro autista, ele tem uma lei específica que, objetivamente, ela caracteriza, conceitua o transtorno do espectro autista como deficiência para todos os fins. Então, a partir dali, você tem algumas prerrogativas legais. Uma delas é você sacar o fundo de garantia. Uma que eu vejo não sendo usada ali em Campos é o IPVA. Eu fico triste com isso. Meus amigos, você tem um CAD único, seu filho está no CAD único, você tem o diagnóstico fechado do TEA, faz o requerimento de isenção do IPVA. O indivíduo tem uma renda maior, pede 30%, fica em média 30% para comprar, adquirir o carro com isenção de IPI. Volto a repetir, o auxílio inclusão. O auxílio inclusão, Neilda, ele é tão importante porque a CIF e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele busca que o indivíduo que tem essas obstruções, essas barreiras, essa deficiência, que ele consiga ser produtivo. O objetivo da lei é esse. Então, existe todo esse mecanismo que a gente vem brigando em relação à educação, para dar o apoio, para que o indivíduo seja produtivo. E para ele tem esse incentivo da lei. Você tem um BPC, conseguiu um emprego até 2 salários mínimos, você pode receber o auxílio inclusão de meio salário mínimo. Exato. Enquanto você quiser. E não é usado em Campos. Então, gente, em relação ao fundo de garantia, sim, você pode sacar via o aplicativo. CAD único, a criança ou o indivíduo com TEA, o diagnóstico fechado do médico, vai poder sacar, não tem problema nenhum. O problema, Felipe, é que o TEA e outros transtornos, né, neurodivergente, eles eles têm um diagnóstico tardio. Sim. Né? E muitas vezes até chegar... Tem pessoas que conseguem descobrir o diagnóstico já adultas. Sim. Né? E aí isso dificulta muito esse processo no qual você falou aí. Então, o SUS ele precisa olhar com mais carinho para essas pessoas que têm esses transtornos. Eu acho que para o diagnóstico tardio, a chave seria... Eu estou muito impressionado com as professoras do município. Tecnicamente muito competentes. Eu acho que se o município tivesse um plano para qualificar melhor essas professoras, não qualificar, mas dar um apoio melhor, porque a escola é o que tem mais capilaridade no município. Exatamente. Então, ali as professoras, inclusive as professoras do município, dão um banho na rede privada, em relação ao TEA, por exemplo. Sim, ali na Cidade da Criança, né, tem um equipamento que cuida das questões, né, mentais, né, das pessoas com deficiência, com muita competência. A gente tem feito algumas atividades junto, né, a esse público, e a gente tem levado também algumas das nossas reivindicações, né, para que essas pessoas sejam incluídas no sistema de forma efetiva, para que as famílias sejam abraçadas, né, no seu contexto maior, e que possa ter esse diagnóstico o quanto antes, né, previsto. O André Vicente estava falando ali, infelizmente o SUS deixa a desejar, principalmente na parte neurológica. E eu mesmo preciso de tratamento, é muito difícil conseguir. Infelizmente, gente, a gente está tanto no SUS como no SUAS, a gente está numa época ruim, uma época que eu considero que o Brasil, em 5 anos,
e cidades como Campos, por exemplo, vai sofrer muito. Tem que judicializar. Então, transtorno do espectro autista tem uma série de prerrogativas, uma delas é a equipe multidisciplinar. Sim. Não foi fornecido pelo SUS ação judicial contra o município, ou contra o Estado, ou contra a União, ou contra os três juntos, para que esse ente seja compelido a fornecer. Mesma coisa para quem tem plano de saúde e não forneceu por qualquer motivo. Neilda, o Paulo Henrique Gomes, lá de Goitacazes, lá ali perto da Dona Cláudia, lá no Parque Real. Dona Cláudia, um abraço aí, perdeu a mãe há pouco tempo, meus sentimentos. Paulo Henrique pergunta: a escola do meu filho está cobrando uma taxa extra para contratar um professor de apoio. Isso é legal? Como devo proceder? Ele não falou o que o menino tem, mas eu imagino que seja... escola pública ou particular? Não falou. Não, ele falou taxa extra, né? Deve ser particular. É o que eu te falei. Tem uma legislação que cobre, né? Pois é. O indivíduo, escola particular, 30 dias na matrícula, tem que fazer o PEI, o plano individualizado. A partir dali, necessita de atendimento especializado, tem que fornecer. Não pode cobrar taxa extra. Olha, e na questão da renovação de matrícula, me cobrou uma taxa a mais. Não pode, é discriminatória. É uma obstrução ao acesso à educação. Qual vai ser o reajuste? O igual para todos. Inflação, que é 4,5%, no máximo a média da cidade, que esse ano deu 9%. Pode cobrar taxa extra? Não pode. Na rematrícula, vai botar uma taxa diferenciada que o meu filho tem até? Não pode, é discriminatório. Sim. Vamos lá, Fernando Costa. Meu filho tem TEA, tem direito à isenção de PVA, com certeza. Está no nosso e-book, pode fazer o download. Neilda, é o Roberto, do TURF. Ele está falando em relação à terapia ABA para o filho autista e como que ele faz para conseguir junto ao município. Bom, a Secretaria de Educação, ela tem como a gente já falou aqui, né, ela tem uma educação bem bacana, né, em relação às pessoas com deficiência. Procura a Secretaria de Educação, coloca a sua situação, né, e ali eles vão te direcionar para aquilo que é de direito do seu filho. Eu acho que quanto o município, ele não... Negar não vai. Pode ser que demore muito a fazer, judicializar. O que eu vejo tendo muito problema é em relação a plano de saúde. Porque a terapia ABA, ela não está naquele rol da ANS como obrigatórias. Mas existe uma lei específica para o TEA que ela se sobrepõe a qualquer portaria, qualquer ordenamento infralegal e que ela impõe que você tenha um atendimento integral multidisciplinar. Então, se precisa terapia ABA, judicializa para fazer. É por isso que eu estou falando para, antes de judicializar, buscar os meios, né, que é a Secretaria de Educação, porque o atendimento que é feito ali na cidade da criança, ele é bem amplo e na verdade, eu não sei quais são as modalidades, mas a gente já fez... A nossa craque ali, Manu Ramos, ela está dizendo o seguinte, que as neurodivergências... O Conselho Tutelar tem... A Manu Ramos foi a mais votada no município do Conselho Tutelar. Sim, nossa Manu. Tem a atribuição de requisitar o serviço. E hoje o município conta com um programa Neuroação, que ela diz que tem sido efetivo, uma vez que é um pacto, né, um termo de ajuste entre o MP e o Conselho Tutelar. Tem fiscalizado o serviço. E se a Manu falou, é porque está correto. Muito bem entendida no assunto, né? E contribui bastante, né, para as nossas discussões aqui. Por isso que eu digo, né? Procura o Conselho Tutelar, procura a Secretaria de Educação, né? Para que o seu filho seja atendido. Legal. A Lei Brasileira de Inclusão... vou falar, vamos ver aqui. Não vou falar... É que botou muito dado
Cristiane, você botou muito dado pessoal seu aqui, deixa eu ver como é que eu faço a pergunta aqui. Bom, ela está falando em linhas gerais, Leilda, que a filha dela, ela tem, não ficou claro se é TEA, mas que o marido dela, ela tem a percepção que o marido dela provavelmente tem alguma espécie de abuso contra a filha dela, que tem TEA, o que ela deve fazer, e se ela... Eu entendi que ela pode estar achando que está sendo injusta com o rapaz. Porque você, como assistente social, o que recomenda que ela faça? Primeiro de tudo, né? A Cris, eu vou botar Cris para não ficar muito... Não é muito primeiro de tudo é uma conversa sincera com o marido, né? Porque o contexto familiar, ele traz algumas nuances que podem... desenrolar em questões judiciais, né, e tal, mas eu acho que se nesse contexto, né, houver um diálogo, é importante, né, e se ela entender que deve buscar outros recursos para verificar a situação, ela procura, ela tem o conselho tutelar, ela tem vários caminhos aí, principalmente se tratando de criança e adolescente. É uma questão séria, grave, né? Nesse relato dela, e que precisa ser apurado. Certo. A Fernandinha não botou o bairro. Ela falou o seguinte, que ela precisa atualizar o CAD único, o CRAS Esplanada, e que não está agendando e está tendo muita dificuldade em agendar o que ela deve fazer para não perder o BPC. Então, o que eu estou sabendo é porque eu não trabalho no CRAS, né? Mas as informações que a gente tem, porque a gente, na subsecretaria, a gente recebe muitos relatos sobre isso. É que quando abre o sistema, a demanda é tão grande, são tantas pessoas, o CAD único está com 100 e poucas mil pessoas cadastradas. Então, quando abre o sistema, ele fecha muito rápido, né, para as pessoas que acessam para a atualização do cadastro. Amanhã, por exemplo, a gente vai ter uma ação na subsecretaria, né? O Prefeitura em Ação, o Social Mais Perto vai estar lá amanhã, e eu sugiro que você, né, se dirija à subsecretaria de 9 às 13 para poder se orientar melhor, buscar essa informação de como, né, fazer a sua atualização. Nilda, aproveita. Em relação ao CAD único, eu vou pedir que um compromisso seu, a Josiane Morumbi teve aqui semana passada ou retrasada, eu pedi também. Em relação ao CAD único, o governo federal tem um aplicativo Meu CAD único. Se você observar lá, você precisa do CRAS para fazer inscrição, e a atualização você poderia fazer via aplicativo. Você só precisa no CRAS se houver alteração do grupo familiar ou da renda. Se você entrar no aplicativo lá e colocar atualização cadastral, você vai clicar, vai botar o seu município e vai vir a triste mensagem: o seu município não aderiu à atualização cadastral via aplicativo. Então, infelizmente, e falo com dor no coração, a única cidade com mais de 250 mil pessoas que não aderiu à atualização cadastral via aplicativo Meu CAD único é Campos do Goytacazes. A única que eu tenho notícia. Então, Neudo, você vai ser com compromisso aqui, junto ao nosso irmão Totinho Capoeira, vocês que são gente qualificada, que tem compromisso com o povo, de brigar junto à Secretaria de Desenvolvimento Humano, que adira
ao aplicativo do INSS porque o povo faça atualização via online, via aplicativo, o pessoal não ficar dormindo na fila esse tempo todo. Eu acredito que tenha mais cidades aí com essa falta de adesão, porque a gente, eu assisto muito o Bom Dia Rio, o Bom Dia Brasil, e a gente tem visto essa questão do CadÚnico implicada em vários municípios do país. Então, como é um processo basicamente novo, né, eu acredito que isso ainda esteja se estruturando, né, nos municípios para que sai com compromisso para brigar pela atualização de aplicativo. Para que eles façam a adesão. Porque ele foi pensado, a tecnologia da informação é um direito fundamental hoje, né? E esse aplicativo foi pensado exatamente para você diminuir a fila. Sim, otimizar o tempo, né? Exato. Então, nos outros municípios que tem, é quando existe uma alteração do grupo familiar, alteração de renda. Mas a atualização cadastral, sem modificação disso, se faz pelo aplicativo. Mas Campos tem que aderir. Sim, eu conheço o aplicativo. Então, assim, todo servidor que vem aqui, a gente pede que brigue por isso, porque economizaria muito tempo de todo mundo e acabariam com as filas, vocês, né? Às vezes, tem um benefício suspenso por falta de atualização e etc. Então, temos mais um aliado para brigar em relação à atualização via aplicativo. Vamos lá, gente. Deixa eu ver uma aqui do seu Toninho, lá da Terra Prometida. Leildo, em relação ao negro, meu neto tem dificuldade de arrumar um primeiro emprego. Muito tráfico de drogas na área. O que eu faço para empregar esse moleque? Ele falou, esse garoto. É o Toninho, lá da Terra Prometida. Então, isso não é uma máxima, né, do seu neto, não. É de toda a população negra. Não só do primeiro emprego, mas de estar inserido no mercado de trabalho. Isso muito pelo que vem acontecendo no nosso país, esses anos todos, né, de estruturação da nossa sociedade. Isso a gente chama de racismo estrutural, porque o racismo ele está na nossa sociedade há muitos anos, né? Há muitos séculos. Na tua percepção, o homem negro, no início da idade adulta, ele tem mais dificuldade de ter uma inclusão produtiva, ainda que seja sem formalização, do que o branco? Muita coisa. A pirâmide ela está construída socioeconomicamente da seguinte forma. Na base da pirâmide está a mulher negra. Aí, um pouco acima, o homem negro. Um pouco mais acima, a mulher branca. E depois, o homem branco. Essa estrutura ela é proposital. Ela é proposital, porque o racismo, né, que ele é associado à discriminação e ao preconceito. Quando você é discriminado, né, quando você sofre preconceito por causa da cor da sua pele, você está impedido de acessar alguns serviços, alguns sistemas, né? Você está impedido de ter oportunidades, né? Não só educacional, mas de trabalho, né? Tudo por causa da cor da sua pele. Então, o neto desse senhor aí não é diferente, né? De todos os negros que vivem no nosso país. A gente não pode desistir, a gente tem que resistir. Tem uma porta fechada, procura outras outras formas de abrir essa porta. Eu tenho pensado muito nisso. A gente conversa muito sobre isso, inclusive lá na subsecretaria, que vocês têm essa preocupação. Eu acho que a chave para a inclusão produtiva, principalmente dos indivíduos com menor renda, é empreendimento coletivo. Associativismo, cooperativismo, porque para você ganhar escala, facilitar crédito, esse tipo de coisa. Vocês lá na subsecretaria, o que vocês pensam de expansão de rede? Trabalhar com uma rede de apoio com base no terceiro setor?
Então, as pessoas que fazem o nosso curso, a gente, além delas fazerem o curso, de terem as técnicas, né, a prática do curso em si, a gente tem outras propostas também, né, em termos de conhecimentos e saberes. Amanhã, dia 14, por exemplo, nós vamos ter na subsecretaria o Paulo Portugal, não, do Fundecam. O presidente do Fundecam, que vai estar lá na subsecretaria passando algumas informações em relação a créditos, né, em relação a fundos onde as pessoas podem acessar, e dentro desse contexto elas podem construir cooperativas, elas podem caminhar individualmente, né, acessando esses créditos. E aí eu convido a população, porque não só aqueles que estão lá fazendo o nosso curso, mas outros empreendedores, aqueles que são MEI, eles podem acessar esses créditos do Fundecam, e essa é a proposta da CIRD, não só passar a informação de como fazer uma trança, de como fazer um design de sobrancelha, um cabelo, né? Mas também com o que eu vou fazer depois do curso, como que eu vou empreender aquilo que eu aprendi. Então, isso é importante também, não só passar a parte prática, mas a questão do empreendedorismo nesse contexto aí dos cursos de geração de renda que a gente propõe. A gente tem conversado também, a Manu teve aqui algumas semanas atrás, conversou bastante com a gente sobre isso. A questão do empreendimento coletivo é que, além do ganho de escala, facilita o crédito. Então, você tem aí o Fundo Socioambiental do BNDES, que é não reembolsável, que ele é específico, não específico, mas ele é destinado para empreendimento coletivo. E a subsecretaria ela tem um modelo de política pública voltada para a expansão de atividades via terceiro setor, e imagino que seja para facilitar a obtenção desse tipo de crédito para os indivíduos que têm a inclusão produtiva iniciada por lá, né? Com certeza, porque não basta só fazer o curso, ficar na informalidade. O que a gente quer é que esses alunos, eles se expandam, né? Eles tenham outras oportunidades, né? Que esses cursos sejam apenas a base de construção da sua emancipação financeira. Do Roberto, lá do aeroporto, ele está dizendo que está tendo dificuldade o filho dele tem TEA, e ele tem dificuldade de conseguir passe livre no transporte público intermunicipal. O que o Movimento Negro Unificado ou a subsecretaria pode ajudá-lo nesse sentido? Então, o passe livre não é de nossa competência. A gente pode, né, encaminhando, né, contribuindo aí para que você consiga, né, chegar ao IMTT. É por isso que é importante vocês que têm familiares, né, com neurodivergência, conhecer as políticas públicas, conhecerem a legislação, para que vocês reivindiquem com interesse, né, aquilo que é de direito do seu filho. Mesmo não sendo parte lá da atribuição de vocês, sim, pode procurar vocês para fazer o fluxo por lá. Com certeza, pode nos procurar, porque, afinal de contas, é garantia de um direito, né? E se somos Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, pode nos procurar que a gente tenta, né, direcionar as situações. Certo. Gente, faltam 5 minutos. Deixa eu ver se tem mais uma aqui para a gente ler, que seja menos complexa. Meu sobrinho com TEA começou a trabalhar. Ele pode continuar recebendo algum benefício assistencial? Pede o auxílio inclusão para ele. Pede suspensão do BPC, requer o auxílio inclusão. Se for até 2 salários mínimos, ele fica com o saláriozinho dele e recebe auxílio inclusão, o auxílio inclusão, que é 50%, enquanto ele estiver trabalhando. Exatamente. Pode pegar. Tem um monte de pergunta aqui. Vocês vão ter que vir toda semana aí, não tem jeito. Já falei com o Totinho aqui. Totinho falou, olha a moral com o chefe lá, ó. A prefeitura ganha muito com a nossa gerente competente e comprometida. Mas Neilda é fantástica mesmo. Neilda tem que vir uma vez na semana aqui. Meus amigos, obrigado a todos aí pela audiência fantástica. Neilda,
considerações finais e muito obrigado pela presença, foi maravilhoso. Então, eu gostaria de deixar um abraço a todos, dizer que ainda no mês de maio a gente vai iniciar o curso de cuidador social, um curso importante para quem tem pessoas idosas, pessoas com neurodivergência, né, para poder fazendo esse cuidado, né, com o seu familiar, né, e até trabalhar também enquanto cuidador, né. E penso que a educação ela é o caminho, né, para a libertação de todos, né, mas essa educação ela tem que estar atrelada a boas vontades, a boas políticas públicas que possam, né, tirar as pessoas, né, das situações de vulnerabilidade e risco social, como a mulher negra, como as pessoas com TEA e tantas outras, né, tantos outros públicos aí que a gente atende lá na CIRD. A subsecretaria está aberta, né, a visita, né, das pessoas. Amanhã teremos um evento importante que é o Social Mais Perto. Vamos ter várias atividades, né, das 9 às 13 horas. Faça-nos uma visita, estejam à vontade para nos procurar, né, quando precisarem. E obrigada, né, pela atenção, obrigada pela oportunidade, né. E outra coisa também, nós estamos tentando implantar o programa, o Comitê Saúde da População Negra no município, né? Dia 31 teremos o Fórum, né, de Saúde da População Negra dos Povos Tradicionais, uma política pública importantíssima para nós, pessoas negras do município de Campos, que somos 54%, né, desse contingente. Muito obrigada. Obrigado, gente. IDES.cidadania, tem os 3 e-books lá, fiquem à vontade para baixar. Jesus abençoe a todos.